Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de dezembro, nós vamos meditar em Tito e em Filemon, dois pequenos livros. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Tito, já mencionei bastante a respeito dessa carta quando meditamos em 1 Timóteo e 2 Timóteo, já que Tito é uma carta pastoral, né? E talvez você esteja pensando, quem é esse Tito? Tito era possivelmente gentil e ele foi um companheiro de Paulo, né? Como Timóteo. Dois jovens que estavam ali junto a Paulo e aprendiam muito com Paulo, né? E Paulo foi tutor também de Tito. E nós podemos ver menção de Tito em Atos, né? Quando Paulo vai ao concílio, inclusive debater a respeito da circuncisão. Muitos achavam que os gentios convertidos deveriam circuncidar-se. Paulo se levanta veementemente contra essa afirmativa, essa doutrina, porque a circuncisão era próprio do judeu. Então o gentil não tinha que se submeter a isso, e que a circuncisão não estava atrelado à salvação, que a salvação era mediante a Cristo Jesus, ao sacrifício de Jesus na cruz. Então Paulo traz essa discussão, né? Não só ele, mas ali na Antioquia, quando o concílio se reuniu, quem estava ali com Paulo? Tito, que era gentil. Então Paulo estava defendendo ali a causa de Tito. Então a epístola de Paulo a Tito começa tradicionalmente com a saudação. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus em pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devido manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus nosso Senhor. Tito, olha o carinho de Paulo, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, essa mesma consideração ele tem com Timóteo, né, que é o seu filho. Então, aqui nós vemos um pouquinho, né, desse carinho, desse amor de pai, né, de mentor, de Paulo para com Tito. E aí ele continua: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como a cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Então Paulo dava ali as ordenanças, né? Então é muito claro aqui pra gente que Tito também estava sendo ali um pastor em treinamento, né? Dando seus primeiros passos no ministério pastoral. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução e nem insubordinados. Então essas instruções aqui, quanto à questão dos presbíteros, né, nós vimos também lá no livro de Timóteo. Isso, claro, uma carta pastoral, ela vai ser uma carta que vai ter como base para muitos outros. Porque é indispensável que o bispo, então aí você vê uma hora ele fala de presbítero, outra hora ele fala de bispo. Então aqui nós estamos falando, né, de pastores propriamente dito, né, que tem essas duas nomenclaturas aqui que nós vemos que é, na verdade, talvez um sinônimo da questão de pastores. Então ele fala, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível e não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso e de torpe ganância. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si.
apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina de todos que tenham um poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradiz, né? Então aí ele vai trazer também uma admoestação aqui, né? Uma palavra a respeito dos falsos mestres e falsas doutrinas. Igualmente ele fez lá com Timóteo. Então, lembrando que eles estavam em locais diferentes. Então, por isso, Paulo teve a necessidade de tratar esse assunto nas cartas que ele mandou para Timóteo e também nas cartas que enviou na carta, né, que foi apenas uma, a Tito. Porque existe muitos insubordinados, paladrores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então ali ele está falando de judeu, né? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas. Então, trazendo costumes ali, né? Costumes judaicos para dentro dessa igreja, né? Aquela questão que foi debatido lá em Antioquia. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda obra. E aí ele fala já diretamente a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na concordância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres em fazer o bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, no que? A amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que encargo importante às mulheres, não só idosas, mas as mulheres as mais velhas, né? A instrução que Paulo traz a Tito, para que incentive, né, essas mulheres mais velhas a ensinarem às mulheres mais novas os princípios da sã doutrina, né? Para que elas sejam exemplo dos fiéis. E aí, torna-te pessoalmente, Tito, padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondones. Não furtem, pelo contrário, creem e deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos os preceitos do século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual em si mesmo se deu por nós a fim de reunir-nos
de toda iniquidade e purificar por si mesmo um corpo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E aí ele vai falar sobre a obediência às autoridades no capítulo 3, né? Então não é a primeira vez que Paulo fala sobre isso. Olha só, lembre-se de sujeitar aos que te governam. As autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda obra. Não difame ninguém, nem sejam altercadores, mas cortados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desarraigados, escravos de toda sorte de paixão e prazer, vivendo na malícia, na inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa linda, não é? Que ele fala aqui, fiel é esta palavra. E eu quero que no tocante a estas coisas, façam a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí nós vamos falar de Filemon. E a carta de Filemon é uma carta a uma pessoa, né? Não ao próprio Filemon, mas nós vamos ver que a própria carta, né, ela nos fala de uma pessoa endereçada a outra. Ela vai falar sobre Onésimo, que era um escravo fujão que roubou o seu senhor Filemon, e aí temos, né, o nome da carta, a quem é endereçada. Então, Onésimo, esse servo de Filemon, roubou a Filemon e fugiu para terras distantes e possivelmente continuou a ter uma vida, né, não agradável. Por fim, ele foi preso. E quem ele encontra na prisão? Nada mais, nada menos que privilégio, Paulo. E foi ali que ele se converteu, na prisão, ouvindo a Paulo. Então ele foi ali discipulado, consolidado por Paulo. E por fim, já chegou o momento da sua liberdade, do seu alvará de soltura. Paulo escreve uma carta e manda pelo próprio Onésimo ao seu senhor Filemon, contando e dando testemunho, né, da transformação que aconteceu na vida deste escravo fujão chamado Onésimo. É linda esta carta. E aí nós podemos ver, né, quão grandioso é o poder transformador do Evangelho, que é relatado através dessa história de Onésimo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, né? Porque Timóteo estava sempre ali com Paulo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então aqui ele já fala que Filemon era um cristão temente a Deus, colaborador, né, ali do Evangelho. E aí Paulo vai escrever, né, esta carta a ele. E aí ele vai, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graça ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé te torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Olha que testemunho lindo, não é? Pois bem,
ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro em Cristo, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Olha que ligação forte, não é? Então aqui nos mostra quão importante é essa amizade, este elo, né, no discipulado. Que importante é nesse consolidar. O consolidar não é simplesmente você sentar com uma pessoa e passar para ela as verdades das escrituras. Não, você forma um elo com esta pessoa, não é? Você se torna amigo dessa pessoa, confidente dessa pessoa, intercessor desta pessoa. Este é o verdadeiro consolidar, discipulado que Paulo traz a vida de Onésimo. Isso foi transformador na vida de Onésimo, né? Então Paulo nos ensina aqui com a carta, né, a Filemon, trazendo aí a transformação da vida de Onésimo, a importância que há, né, do discipulado. E aí ele fala: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então Paulo dá testemunho não só da transformação, mas do que vai acontecer no futuro de Onésimo quando voltar a estar com o seu senhor Filemon. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade, né? Então, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, né? Então, nós vemos aqui claramente a pausa que foi dada na vida desse Onésimo, a ponto dele ir, coincidentemente, estar na mesma prisão que Paulo, conhecer o evangelho, ser transformado, consolidado, discipulado e devolvido, né, a vida de Filemon como um verdadeiro servo, temente a Deus, útil. Lembra que nós falamos recentemente ali no livro de Timóteo que há uns vaso de honra, outros desonra. Onésimo era vaso de desonra, mas foi transformado em vaso de honra, útil para o seu Senhor, né? E aí ele, por fim, depois de falar tudo isso, né, Paulo disse: portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha que convicção que Paulo tem da transformação ocorrida em Onésimo. E aí, por fim, ele traz, né, saudações a outros irmãos, né, e finaliza assim a carta de Filemon. Amanhã nós falaremos sobre Hebreus. E aqui estamos na reta final da nossa leitura bíblica. E eu já quero te desafiar a continuar. Que você continue todos os dias desafiando a você mesmo a priorizar a palavra de Deus. Eu quero já que você já convide outras pessoas, né? Ali no grupo da família, amigos do trabalho. Lance esse desafio com as pessoas que estão próximas a você. Vamos, dia após dia, transformar, né, o nosso ambiente, né? Levando pessoas a conhecerem a palavra de Deus, amarem a palavra de Deus, caminharem segundo a palavra de Deus, né? E fazer dela a sua regra de fé, né? A sua vivência diária. Eu quero te convidar a me ajudar a propagar esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.